Olá pessoal, tudo bem? Eu quero dar um recado rapidinho antes do vídeo começar. Se você gosta das minhas aulas e realmente quer aprender inglês de verdade, acesse o nosso site cursomarcondes.com.br e conheça o nosso novo curso completo, onde vocês vão ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive as aulas de listening, são faladas, são narradas por professores americanos e, é claro, acesso a todo o material em PDF, inclusive das aulas de gramática. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo é preparado com muito carinho para vocês. Agora sim, vamos voltar ao nosso vídeo, vamos voltar à nossa aula. Um forte abraço. Hello my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma correção de exercícios de inglês. Na aula de hoje, então, nós vamos corrigir a nossa lista que trouxe questões e também um texto sobre o Simple Past. Preparados então? Baixem o PDF de vocês, fiquem com eles em mãos e se vocês ainda não fizeram os exercícios, eu sugiro fortemente que vocês resolvam os exercícios antes de retornarem aqui para nós corrigirmos juntos. Vamos lá então, vamos à nossa correção. Pessoal, vamos começar aqui então com o nosso exercise number 1. Fill in the blanks with the correct form of the verbs in parentheses, then turn the sentences into the negative and interrogative forms. Ou seja, fill in the blanks, complete as lacunas, with the correct form, com a forma correta, of the verbs in parentheses, dos verbos em parênteses. Then, e então, turn the sentences into the negative and interrogative forms. E então, mude as frases, transforme as frases nas formas interrogativa e negativa. E é justamente isso então que nós vamos fazer. Claro que vocês sabem que nós vamos aqui trabalhar com o nosso Simple Past, não é mesmo? Então vamos lá, pessoal. Letter A, a gente tem ali, olha só, Anderson home early. A gente sabe que home é casa ou lar e early é cedo. E nós temos ali entre parênteses o verbo to leave. Pessoal, to leave significa sair, deixar. Então eu quero dizer o quê? Que o Anderson saiu de casa cedo. Bom, se isso aconteceu no passado, então eu preciso conjugar o verbo leave no simple past. E aí, como é que a gente faz isso? Lembram-se, vocês primeiro vão olhar aí na listinha de vocês, vejam se vocês encontram ali na letra L o verbo leave. Encontraram? Sim, eu tenho certeza que sim. Agora, então, vocês podem ver que logo na frente do leave, nós temos a forma dele no simple past, que é left. Left, ok? A nossa frase fica, então, Anderson left home early. O Anderson saiu de casa cedo, deixou a casa cedo. Tranquilos? Bom, pessoal, agora nós precisamos, então, fazer uma pergunta, tornar essa frase uma pergunta, passar ela, então, para a forma interrogativa. Como é que nós fazemos isso? Nós vamos precisar do nosso verbo auxiliar. O verbo auxiliar, assim como no Simple Present, aqui no Simple Past, também será o verbo to do, não é isso? Só que ele deve vir conjugado para o Simple Past, por isso que a gente está usando então aqui o did. Bom, e para fazer pergunta, então, qual é a regra? Nós vamos colocar o nosso verbo auxiliar, o did, antes do sujeito e depois nós voltamos aqui o nosso verbo principal, o verbo to live, para sua conjugação normal, original, que é live, não é mesmo? Então olha só como é que vai ficar, pessoal. Did Anderson leave home early? Did Anderson leave home early? O Anderson saiu de casa cedo? Perceberam? Então, olha, eu coloquei o did antes do sujeito, que é o Anderson, é he, não é isso? E depois eu voltei, olha só, o left voltou a ficar live. E como é que eu sei que essa frase está no Simple Past mesmo? Porque eu posso ver ali o nosso verbo auxiliar, o do, conjugado no Simple Past como did. E por isso, então, o verbo principal ele deve voltar à sua conjugação normal. E para fazer a negativa agora, pessoal, como é que nós faremos? Nós vamos agora, então, colocar o did, também o nosso auxiliar, acrescido do not, não é isso? Então, o did not, que a gente aprendeu que nós podemos contrair e falar didn't, didn't. E do mesmo modo, o verbo principal volta para a conjugação normal. Olha lá como é que fica então. Anderson did not, didn't leave home early. Anderson didn't leave home early. O Anderson não saiu de casa cedo. Anderson did not leave home early.
Tranquilos, pessoal? Agora acho que nós podemos ir mais rápidos, então. Já fizemos uma boa revisão aqui das regras. Qualquer dúvida, é claro, basta vocês postarem aí. Olha lá, letter B. They a salad last night. Então, eles uma salada na noite passada. Eles o que com a salada? Eles comeram, não é isso? Olha só, o verbo to eat, que é o verbo comer, nós temos que conjugar no simple past. E aí, pessoal? O verbo eat é um verbo regular ou irregular? Olharam na listinha de vocês aí na letra E, na letter E, e encontraram o verbo eat, não encontraram? Então ele é um verbo irregular. Qual é o passado de eat que vocês têm aí na lista de vocês? É ate. Ate, tá joia? Então, olha lá. They ate a salad last night. They ate a salad last night. Eles comeram uma salada na noite passada. Então a gente já sabe que o sujeito é they. Para fazer pergunta, vamos colocar o did antes do sujeito. Vai ficar então, did they eat a salad last night? Did they eat a salad last night? Eles comeram uma salada na noite passada? Bem tranquilo, não é isso? Olha só, did they eat a salad last night? Eles comeram uma salada na noite passada? Perceberam então? Coloquei o did antes do sujeito, que é they, e o verbo principal voltou a ficar eat, não é mesmo? E a negativa agora? They didn't eat a salad last night. They didn't eat a salad last night. Eles não comeram uma salada ontem à noite, na noite passada. Olha lá, o did not, então o verbo principal, o verbo eat, ele volta para a sua conjugação normal, a sua conjugação no simple present, que é eat, como nós fizemos aqui. Vamos lá, continuando então, pessoal. Letter C. Jay his room yesterday. Então, o Jay fez o quê? Limpou. Olha lá o verbo to clean, que é limpar. Então, o Jay limpou his room, o quarto dele, yesterday, ontem. Bom, qual é o passado, então, do verbo to clean? Pessoal, olhem aí na letra C, veja se vocês encontram o verbo clean. Não encontraram, não é mesmo? Isso significa, então, via de regra, que esse é um verbo regular, ou seja, ele simplesmente recebe o id no final para fazer o passado, para ficar no simple past, não é isso? Então vai ficar Jay cleaned his room yesterday. Jay cleaned his room yesterday. E a pergunta agora, Jay é o nosso sujeito, vai ficar então, did Jay clean his room yesterday? Did Jay clean his room yesterday? De novo, olha lá, o did antes do sujeito e o verbo principal deixou de ser cleaned e voltou a ficar clean porque eu já conjuguei o meu verbo auxiliar no simple past. Vejam então que não muda nada, a regra é a mesma, seja o verbo regular ou irregular. Como é que fica negativo então agora? Jay didn't clean his room yesterday. Jay did not clean his room yesterday. Lembrem-se, sempre onde eu uso didn't, eu poderia tranquilamente usar o did not e vice-versa, não é isso? Letter D. Sandra, her grandma. Grandma é um diminutivo para grandmother, não é isso? Que é avó. Como nós falamos aqui, vovó, ok? Grandma, então, seria um sinônimo, poderia ser traduzido, aliás, por vovó. Então, a Sandra o que? Visitou, olha lá o verbo to visit. Pessoal, na letra V aí, vocês encontraram o verbo visit? Não encontraram, não é mesmo? Então, ele é um verbo regular. Qual é o passado de visit? Visited. Visited, não é isso? Então, como é que fica? Sandra visited her grandma. Sandra visited her grandma. A Sandra visitou a sua avó, a sua vovó, tá joia? Pergunta então, did Sandra visit her grandma? Did Sandra visit her grandma? A Sandra visitou a avó dela? E a negativa, Sandra didn't visit her grandma. Sandra did not visit her grandma. A Sandra não visitou a sua avó. Now, letter E. Ralph his leg last winter. E o verbo aqui é o verbo to break. Eu quero dizer então que o Ralph quebrou, olha só, to break é quebrar, quebrou his leg, a perna dele, last winter, no verão passado. Pessoal, acharam aí na letra B o break? Sim, tá aí, não é isso? Qual é o passado de break então? Broke. Ralph broke his leg last winter. O Ralph quebrou a perna dele no inverno passado. Pergunta, did Ralph break his leg last winter? Did Ralph break his leg last winter? E a negativa, Ralph didn't break his leg last winter. Ralph didn't break his leg last winter. Now letter F.
We to buy groceries. We somos nós. Nós o que então? Olha lá o verbo. O verbo é to stop, parar. Ou seja, nós paramos to buy groceries, para comprar mantimentos, para comprar comida. Regra geral, nós podemos traduzir groceries por comida, embora não seja exatamente a mesma coisa. Groceries teria uma tradução melhor como mantimentos, tá joia? Pode incluir também outros produtos que não sejam apenas comida. Então, como é que a gente vai conjugar agora o verbo to stop no Simple Past? Pessoal, se vocês olharam na listinha de vocês, vocês não encontraram o stop, ou seja, é um verbo regular. Vamos acrescentar o ed, mas cuidado, olha só, o verbo stop, ele termina no sanduíche de vogal, não é isso? Olha só, essa vogalzinha ou aí, ela está entre duas consoantes. A última, que é a consoante P, e antes ainda tem a consoante T, não é isso? Ele está entre duas consoantes, então é um sanduíche de vogal. Isso significa que nós vamos dobrar a nossa última consoante, já que o verbo stop é um monossílabo. Então não vai ficar aqui, we stopped to buy groceries. We stopped to buy groceries. Nós paramos para comprar mantimentos. Pergunta agora, did we stop to buy groceries? Nós paramos para comprar mantimentos. Did we stop to buy groceries? E na negativa, we didn't stop to buy groceries. Nós não paramos para comprar mantimentos. We didn't stop to buy groceries. Now, letter G. She, olha lá o verbo to dry, que é secar, her hair, o cabelo dela, before the party, antes da festa. Então, ela secou o seu cabelo, secou o cabelo dela antes da festa. Pessoal, de novo, o verbo dry está na listinha de vocês aí? Não tá, é um verbo regular. Mas cuidado, antes de acrescentar o ed no final, nós temos que substituir esse y, esse y, por um I, não é isso? Por quê? Porque ele termina em Y, que é precedido de uma consoante. Então vai ficar She dried her hair before the party. She dried her hair before the party. Ela secou o cabelo dela, antes da festa. Pergunta, did she dry her hair before the party? Did she dry her hair before the party? E na negativa, she didn't dry her hair before the party. She didn't dry her hair before the party. Ela não secou o cabelo dela antes da festa. Agora, continuando, olha lá, pessoal, letter H, his homework last evening. Então, ele, o trabalho dele, a tarefa de casa dele, last evening, na noite passada. E aqui o verbo to do. Então, lembre-se, o verbo to do aqui, ele vai funcionar como verbo principal, vai ser traduzido por fazer e ele vai funcionar como qualquer outro verbo. O que a gente fez com os outros verbos até agora? Nós conjugamos na afirmativa esse verbo no simple past, não é isso? Então vejam na listinha de vocês aí que o do é um verbo irregular e a gente sabe que ele no simple past fica did, não é isso? Acabamos de utilizar ele como auxiliar diversas vezes, mas independentemente dele ser auxiliar ou o verbo principal, ele tem a conjugação no simple past como did. Então vai ficar He did his homework last evening. Ele fez o trabalho dele, a tarefa dele, na noite passada. E para fazer a pergunta, pessoal, a mesma coisa que nós fizemos até agora. Vamos chamar um outro did que vai ser o auxiliar, e o nosso verbo principal aqui, esse did que nós acabamos de conjugar, ele vai voltar a ficar do, igual nós fizemos para todos os outros verbos. Olha lá. Did he do his homework last evening? Did he do his homework last evening? Ele fez o trabalho dele na noite passada. Did he do his homework last evening? E na negativa, he didn't do his homework last evening. He didn't do his homework last evening. Ele não fez o trabalho dele, a tarefa dele, na noite passada. Tranquilos, pessoal? Bom, acho que deu para a gente praticar bastante, então, aqui a passagem, né, das frases no simple past para interrogativa e para negativa. Vamos agora, então, trabalhar um texto juntos, um texto que está majoritariamente no simple past. Então, vamos lá, vamos fazer a leitura aqui juntos e depois nós teremos algumas questões para responder. Acompanhem comigo. My name is Fred. Last Saturday, I went camping with some friends. We had a great time. I woke up early and ate breakfast in my tent. After that, we played soccer for a couple of hours. Then, we started a fire to cook lunch. We all love barbecue. I took a nap after lunch, but my friends talked
and played cards. In the evening, we told ghost stories by the fire. I slept after midnight. I stayed outside and looked at the stars. My friends went to bed early, so they didn't see when a bear came near our tents. Então vamos lá, pessoal. Vou ler agora de novo pausadamente e vamos fazendo a tradução juntos, tá joia? Olha ali. My name is Fred. O meu nome é Fred. Last Saturday, no sábado passado, I went camping with some friends. Eu fui acampar. I went camping with some friends, com alguns amigos. We had a great time. Nós nos divertimos muito, nós tivemos um ótimo período, um ótimo tempo, mas nessa ideia de que nós nos divertimos muito. Olha ali, I woke up early, eu acordei cedo, and ate breakfast in my tent. Então, I woke up early, eu acordei cedo e comi, and ate breakfast, e comi café da manhã, ou melhor, eu tomei café da manhã in my tent, na minha barraca, ok? Tent, então, pode ser tenda ou barraca. After that, depois disso, we played soccer, nós jogamos futebol, for a couple of hours. Pessoal, couple significa casal, então seria por um casal de horas, ou seja, por 2 horas, ok? A couple of hours é uma maneira de dizer 2 horas. Then we started a fire to cook lunch. E então nós começamos um fogo, nós começamos uma fogueira, We started a fire to cook lunch, para cozinhar o almoço. We all love barbecue. Todos nós adoramos barbecue. Todos nós amamos barbecue. Ele e os amigos dele, ok? Barbecue que é o churrasco, tá joia? I took a nap after lunch. Então eu tirei uma soneca. A nap é uma soneca. To take a nap é tirar uma soneca. Claro que no passado o verbo take fica took, não é isso? Então I took a nap. Eu tirei uma soneca after lunch, depois do almoço. But my friends talked and played cards. Mas os meus amigos conversaram, talked, and played cards, e jogaram cartas. In the evening, à noite, we told ghost stories by the fire. Então, à noite, nós contamos, olha só, o passado do verbo to tell, que é contar. Então, we told ghost stories. Pessoal, ghost é fantasma, então histórias de fantasma, histórias de terror. By the fire, então ali em volta da fogueira, na frente da fogueira, ok? I slept after midnight. Eu dormi depois da meia-noite. I stayed outside. Eu fiquei do lado de fora. I stayed outside and looked at the stars. E olhei e fiquei olhando para as estrelas, E olhei as estrelas. My friends went to bed early. Os meus amigos foram para a cama cedo. So, they didn't see, então eles não viram, they did not see, when a bear came near our tents. Quando um urso, when a bear, quando um urso came, veio near our tents, próximo das nossas barracas, tá joia? Então olha lá, teve um urso ali que visitou o acampamento deles, tá joia, pessoal? Vamos lá então, vamos responder algumas perguntas aqui sobre o nosso texto. Acompanhem comigo. Letter A. Where did Fred go last Saturday? Where did Fred go last Saturday? Aonde o Fred foi no sábado passado? E o que é que nós vimos lá no nosso texto? Olha lá. Last Saturday I went camping. Então, no sábado passado, eu fui acampar. Não é isso que nós vimos ali? Então, vamos responder isso. Aonde ele foi? Ele foi acampar. Então, Fred went camping last Saturday. O Fred foi acampar no sábado passado. Letter B. Who did Fred go camping with? Who did Fred go camping with? Com quem o Fred foi acampar? Não é isso? Olha só, esse with no final é a preposição com, e lá no começo a gente tem o who, que é o quem. Então, com quem o Fred foi acampar? Who did Fred go camping with? E o que é que nós vimos lá no texto? Ele diz, I went camping with some friends. Ele foi acampar com alguns amigos. Então vamos dizer isso. Fred went camping. O Fred foi acampar with some friends. Com alguns amigos. Now letter C. Where did Fred eat breakfast? Onde o Fred tomou o café da manhã, comeu o café da manhã. E o que é que nós vimos lá no nosso texto? Olha lá. I woke up early and ate breakfast in my tent. Então ele diz que acordou cedo e tomou o café da manhã na barraca dele. Então onde ele tomou o café da manhã?
Ele tomou o café da manhã na barraca dele, não é isso? Olha lá, Fred ate breakfast in his tent. O Fred tomou o café da manhã na tenda dele. Fred ate breakfast in his tent. Now letter D. What did they do after breakfast? What did they do after breakfast? O que eles fizeram depois do café da manhã? E o que é que nós vimos lá no texto? After that, né? Esse that aí está substituindo o lunch, não é isso? Desculpem, está substituindo o breakfast, que é o café da manhã. Então ele diz, ó, after that, depois disso, we played soccer for a couple of hours. Então nós jogamos futebol por cerca de 2 horas, for a couple of hours, por um par de horas. Então vamos dizer isso, o que eles fizeram depois do café da manhã? Eles jogaram futebol. Então, they played soccer after breakfast. They played soccer after breakfast. Eles jogaram futebol depois do café da manhã. Letter E. What did they have for lunch? What did they have for lunch? O que eles tiveram para o almoço, ou seja, o que eles comeram no almoço. E o que é que nós vimos no nosso texto? Then we started a fire. Então nós começamos um fogo, né? Acendemos o fogo. To cook lunch, para cozinhar, para preparar o almoço. We all love barbecue. Nós todos amamos churrasco. Então o que eles comeram? No almoço, eles comeram churrasco, não é isso? They had a barbecue for lunch. They had a barbecue for lunch. Eles tiveram um churrasco para o almoço. Quem colocou they ate barbecue for lunch também está correto. Aqui a gente pode usar o verbo have ou o verbo eat. Claro, sempre no simple past, não é isso? They had ou they ate a barbecue for lunch. Now, letter F. What did Fred do after lunch? What did Fred do after lunch? O que o Fred fez depois do almoço? E nós ouvimos lá, olha lá, I took a nap after lunch. Ele tirou uma soneca depois do almoço. Então, o que ele fez depois do almoço? What did he do after lunch? He took a nap after lunch. Ele tirou uma soneca depois do almoço. He took a nap after lunch. Letter G. What did Fred's friends do after lunch? Então, o que os amigos do Fred fizeram depois do almoço? What did Fred's friends do after lunch? O que os amigos do Fred fizeram depois do almoço? E nós ouvimos lá, olha lá, but my friends talked and played cards. Então, eles conversaram, talked, and played cards, e jogaram baralho. Então, they talked and played cards. Eles conversaram e jogaram baralho. Now, letter H. What kind of stories did they tell? What kind of stories did they tell? What kind, que tipo de histórias of stories did they tell? Que eles contaram. Então, qual tipo de história eles contaram? E nós vimos lá no texto, pessoal, olha lá, we told ghost stories by the fire. Nós contamos histórias de fantasma próximo ao fogo. Então, que tipo de histórias eles contaram? Eles contaram histórias de fantasma. So, they told ghost stories. They told ghost stories. And letter I. What did Fred do at night? O que o Fred fez à noite? What did Fred do at night? O que o Fred fez à noite? E nós vimos lá no texto, I stayed outside and looked at the stars. Eu fiquei do lado de fora, outside, and looked at the stars. E olhei as estrelas. Então, o que é que ele fez? Fred stayed outside and looked at the stars. Ele ficou do lado de fora, stayed outside and looked at the stars. E admirou e olhou as estrelas. And letter J. What happened after his friends went to bed? What happened after his friends went to bed? O que aconteceu depois que os amigos dele foram para a cama? E a gente viu ali no texto, my friends went to bed early. Os meus amigos foram para a cama cedo. So, they didn't see when a bear came near our tents. Então, eles não viram quando um urso veio próximo das nossas barracas. Então, o que aconteceu depois que os amigos dele foram para a cama? Um urso veio próximo às barracas, não é isso? A bear came near their tents. A bear, um urso, came, veio, passado do verbo to come, near, próximo, their tents, as barracas deles. And letter K, did they like their weekend? Did they like their weekend? Eles gostaram do fim de semana deles? E o que é que nós ouvimos, ou lemos, na verdade, lá no início do texto?
We had a great time. Então, nós tivemos um ótimo tempo, ou seja, nós nos divertimos muito. So, did they like their weekend? Eles gostaram do final de semana deles? Yes, they did, não é isso? Yes, they did. Sim, eles gostaram. Se quiserem complementar, they had a great time. Eles tiveram um ótimo período, um ótimo fim de semana. Eles se divertiram muito. They had a great time. Tá legal, pessoal? Então, olha só até onde nós já chegamos aqui nessa nossa caminhada, um texto já bastante mais completo e complexo que nós já somos agora capazes de entender utilizando o Simple Past. Um forte abraço a todos então, see you all next class!